Olá, amigos do canal Em Espiritualidade. Emitirmos a nossa opinião sobre assuntos, nós podemos sempre fazê-lo, com base no conhecimento adquirido, com base naquilo que nós observamos do mundo. Mas quando nós vivenciamos uma situação, aí aquele problema passa a ter uma outra dimensão. E a nossa compreensão sobre ele muda também. Muitas vezes certos conceitos, certas ideias que nós fazíamos mudam completamente a partir de determinadas experiências. Ou reforça-se ainda mais as ideias que nós já tínhamos. Por isso que quando nós vamos tratar de determinados assuntos, devemos sempre ter muita cautela, muita atenção, porque talvez não compreendamos completamente os dramas envolvidos, as circunstâncias que as pessoas estão passando, as grandes e desafiadoras decisões que elas tiveram que tomar. Porque muitas vezes ali a pessoa não estava suficientemente preparada, porque o que prepara de fato o ser humano para qualquer experiência é a própria experiência. Por mais que a gente estude teoricamente, e é muito importante o desenvolvimento do nosso entendimento, da nossa compreensão, entender em profundidade determinados temas, somente a experiência pode nos dar. E eu falo tudo isso porque nós só vamos conseguir ter uma visão realmente completa da vida depois que nós passarmos por ela. E quem melhor do que os espíritos desencarnados para nos dizer sobre essa experiência? Por isso que no Espiritismo nós nos apoiamos nas informações que eles nos trouxeram para compreender certas situações que nós vivemos. Porque se fôssemos considerar apenas a experiência terrena, certamente nós estaríamos cometendo muitos enganos. Enquanto que, seguindo aquilo que eles narraram, contaram para nós, a nossa chance de acerto é muito maior. Bom, toda essa introdução é para a gente trazer aqui as respostas que o Espírito São Luís deu a Allan Kardec no ano de 1860 sobre um tema que era presente naqueles tempos, ainda é até hoje e continuará sendo por muitos milhares de anos da evolução humana. As questões que envolvem o direito do ser humano sobre a vida própria e de outras pessoas. Até que ponto nós temos o direito de prolongar uma existência ou abreviá-la? Até que ponto nós podemos abreviar a nossa própria existência ou exterminá-la? Para falar então disso, eu quero trazer alguns conceitos para vocês, partindo das definições que existem aqui terrenas, e depois nós vamos analisar essas 4 perguntas tão interessantes que São Luís respondeu a Allan Kardec. A primeira delas é a ideia da eutanásia. E nós podemos dividir a eutanásia em 2 tipos básicos. A chamada eutanásia ativa, que é quando uma pessoa causa deliberadamente a morte de outra que está muito debilitada, fraca e em sofrimento. Por não acreditar ser reversível aquele quadro, por não acreditar que vale a pena passar por aquele sofrimento, alguém vai lá e decide tirar a vida daquela pessoa. Tem inúmeros casos, não é necessário a gente trazer isso aqui agora, esses exemplos, mas existem inúmeros. E um outro exemplo de eutanásia é a chamada eutanásia passiva, que é uma omissão ou, quando não é realizada, uma ação, que teria a indicação de curar aquela pessoa daquela situação. Porque também não se acredita que aquela ação vai reverter, que aquela cura, que aquele tratamento vai reverter. Essa situação, então, eutanásia ativa e eutanásia passiva, é quando alguém decide sobre a vida do outro, agindo deliberadamente ou se omitindo em relação às providências para salvar aquela vida. É algo diferente do que se passa no chamado suicídio assistido, que se tornou até permitido em alguns países. Existem empresas especializadas hoje que dão suporte a alguém que queira provocar ali de uma forma mais controlada o seu processo de autoextermínio. Então o suicídio assistido ocorre quando uma pessoa que não consegue concretizar sozinha a sua intenção de morrer solicita a ajuda de um outro. E aqui vem então uma situação muito perigosa, Quando você passa a ter interesses de clínicas especializadas nesse suicídio assistido, até que ponto
existe ali verdadeiramente compaixão pelo aquele que pretende terminar com a sua vida, ou não é um puro interesse econômico. Mas essa questão fica para as consciências dessas pessoas. Diferente todos esses processos aqui, de um outro fato que é chamado de distanásia, que é o emprego de todos os meios terapêuticos possíveis, inclusive os extraordinários e experimentais, no doente agonizante, já incapaz de resistir e no curso natural do fim da sua vida. Tais meios são empregados na expectativa duvidosa de prolongar-lhe a existência, sem a mínima certeza de sua eficácia, nem da reversibilidade do quadro. Então a distanásia seria o contrário da eutanásia. Seria você tentar insistentemente prolongar uma existência, mesmo percebendo-se ali claramente, com todos os indícios, com todos os sinais, de que aquela vida não voltará. Seria a manutenção, então, da pessoa num estado que é conhecido hoje como estado vegetativo, onde o indivíduo não consegue voltar à vida. E o último conceito moderno, que é importante para a gente entender essa temática aqui, é chamado de ortotanásia, que é a omissão voluntária de meios extraordinários que, embora eficazes, atingem o objetivo buscando apenas transitoriamente, de tal forma que o paciente logo retorna à condição anterior ou a outras condições que anulam o benefício atingido. Então a ortotanásia seria deixar seguir o curso natural ali da enfermidade, dando ali o suporte adequado, mas não insistindo em manter aquele indivíduo preso ali. A ortotanásia seria exatamente o oposto da distanásia. Bom, com esses conceitos atuais, nós vamos para essa resposta então que foi dada no século XIX por São Luís a Allan Kardec por intermédio de algum médium que lhe ajudou ali naquele processo de obter as respostas. Essa questão ela aparece aqui no capítulo final, aqui na parte final do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E por que isso tem relação com esse capítulo que é tão consolador? Porque está na iminência da morte a maior aflição que um ser humano pode ter. Ver um ente querido em um estado terminal é uma das situações mais dramáticas, mais intensas que alguém possa vivenciar também. E aí então Allan Kardec fez a pergunta assim: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Então aqui está se partindo do pressuposto que esse sofrimento intenso levará inevitável à morte. Então nós deveríamos diminuir esse tempo de sofrimento, terminando com essa vida? E aí São Luís dá essa resposta, que somente aqueles que compreendem realmente a existência de uma vida espiritual regida por leis sábias e soberanas é capaz de entender. Ele disse assim, olha, mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Então ele traz esses questionamentos, essas perguntas para nos colocar como que nós podemos ter certeza que realmente ali é o fim da vida da pessoa. Então, neste caso, a chamada eutanásia, seja ela ativa ou passiva, o suicídio assistido, eles não caberiam dentro dessa ordem de argumentos, porque nós não sabemos se ali realmente o indivíduo ele não poderia voltar à vida caso prosseguisse o seu tratamento. E aí veria então o questionamento: praticaríamos a distanásia ou ortotanásia? Ou seja, vamos usar todos os meios possíveis para prolongar aquela vida indefinidamente? Ou vamos simplesmente dar ali o mínimo necessário para o indivíduo não sofrer, mas deixando que transcorra naturalmente o seu processo de desencarne?
Se nós considerarmos esse pensamento de São Luís, eu gostaria que vocês encarassem essas minhas reflexões deste momento como provisórias, desse instante da minha vida, é deste momento do meu entendimento. Assim como vocês poderão ter interpretações diferentes dessa passagem. Mas neste momento meu existencial, daquilo que eu entendi até hoje, da vida e da experiência que eu passei junto à minha mãe, junto ao meu pai, no caso da minha mãe foi um período um pouco mais longo acompanhando. Hoje, compreendendo isso e provisoriamente tendo essa conclusão, eu entendo que o mais adequado neste caso seríamos entender isso, de nós darmos as condições para que aquela vida prossiga, mas sem a insistência a ponto de provocar de uma forma assim indefinida a permanência do indivíduo, dando a ele o suporte, dando a ele ali as condições, mas permitindo que a vida siga o seu curso natural. Alguém diria assim, mas se você praticasse a distanase, ou seja, oferecendo todos os recursos, a pessoa vai reencarnar no momento que ela tem que desencarnar, certo? Certo. Mas se nós propiciarmos a ortotanase, o suporte para que a vida termine naturalmente, ela também vai terminar no momento certo. Então, o que parece mais razoável nos nossos dias, e eu digo mais uma vez, é uma conclusão temporária, provisória, a partir do entendimento que eu tenho até hoje, é essa da ortotanase, né? É não usarmos esses meios extraordinários que, embora eles possam ser eficazes, embora eles possam manter a vida transitoriamente por algum tempo ali acontecendo, mas que o paciente acaba se agravando novamente e retornando. Nos parece, então, que a ortotanase seria a situação, a escolha mais propícia, mais adequada. E, felizmente, não é nunca uma decisão que nós temos que tomar sozinhos, né? Isso parte ali de um corpo médico, de uma equipe, participa a decisão da família quando há esses recursos à disposição, porque muitas vezes quando você depende dos serviços públicos de saúde, nem sempre a família vai ser consultada, vai ser ali considerada tão prontamente como seria o desejável. Mas de qualquer forma, esse princípio do que São Luís coloca aqui, ele é muito razoável. Esse período final da vida que a pessoa está tendo, ainda que seja na condição de moribundo e como espírito há consciência, ele é um caso então em que é necessário para o espírito, como ele vai colocar aqui. Vamos ver um pouco mais dessas reflexões de São Luís. Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais que as reflexões que o espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? Porque é naquela hora mesmo em que o ser humano percebe a sua finitude, pode lhe cair então a consciência, pode surgir a ele esse entendimento. Alguém diria, isso não pode acontecer no mundo espiritual? Pode. É que muitas vezes esses momentos de reconciliação para o espírito vão ser necessários aqui com a vida terrena, com a proximidade das pessoas, no impacto ali forte daquelas emoções que o desencarne provoca, com todas aquelas transformações. Nascer produz transformações em nosso perispírito, morrer também. Também consolida a nossa experiência. Então ele coloca dessa forma, né, de que aqueles instantes, ainda que sejam muito breves de vida, são importantes. Extingui-lo por uma questão nossa, muitas vezes de piedade, é ignorar essa necessidade que o espírito tem nesse instante final da vida. Ele conclui essa resposta assim: o materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento.
Aliviai os sofrimentos o mais que puderdes. Então o uso da medicação que tira a dor, perfeitamente aceitável, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja apenas 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Porque é a reflexão que o espírito vai fazer naquele momento, desencarnando, que vai representar para ele essa aquisição então. Então isso nos coloca nessa situação. Espero que nunca ninguém de vocês vivencie isso, mas se vivenciarem, meditem sobre essas respostas, ou sobre essa resposta aqui, que São Luís trouxe e que merece da nossa parte sempre muita meditação, muita reflexão, porque ela é bastante séria, né? Nós podemos atrapalhar o desenrolar de uma existência em função de questões nossas, assim, muitas vezes atreladas só às nossas conveniências, aos nossos interesses, de querermos nos libertar rapidamente daquele sofrimento, ou imaginar que para a pessoa o sofrimento é completamente inútil. Outra pergunta que tem uma relação com o tema do nosso programa de hoje, por que continuar vivendo, é essa que também foi endereçada a São Luís, também em 1860. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Ou nós trabalharmos desesperadamente, exaustivamente para consumir as nossas forças, assim adoecendo, enfraquecendo e desencarnando? Porque hoje em dia dificilmente alguém vai buscar participar de uma guerra para abreviar a sua vida e pensar que ali estará sendo útil. Mas muitas pessoas consomem rapidamente a sua vida imaginando que estão fazendo o melhor. Então o que disse Santo Agostinho sobre essa nossa forma de procurar abreviar a vida, nos esgotando rapidamente? Ele respondeu para a pergunta então assim, olha: quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, há o suicídio de intenção, embora não haja de fato. Então, se você está trabalhando muito para se esgotar rapidamente sua vida e ela passar rápido, é um suicídio de intenção, embora ele não possa ser configurado nem pelas leis terrenas como suicídio. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir à pátria, e adaptando para a nossa realidade, servir a nossa família, a nossa vida, a nossa comunidade, procuraria antes viver para se dedicar à sua defesa ou ao seu cuidado e não morrer, porque uma vez morto já não serve para mais nada, aqui no plano terreno. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Então, qualquer que seja a justificativa que a gente vai dar para abreviar a vida, nós sempre estaremos procurando o suicídio, sempre estaremos infringindo uma lei divina, sempre estaremos ali tirando da nossa experiência o melhor que muitas vezes pode estar para chegar. E acreditem que há pessoas que muitas vezes elas não procuram intencionalmente a morte, mas elas se deixam morrer. Se deixam morrer quando não se cuidam, não se tratam, não procuram acompanhar ali as suas necessidades de tratamento médico. Isso também é uma forma de procurar a morte, de desistir da vida. Na outra pergunta, Kardec fez assim para São Luís: um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? E aí ele diz, olha, não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico?
Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite, e então uma circunstância inesperada desvia o golpe. Então, se nós temos o dever de salvar alguém, de ajudar alguém, que o façamos sem medo, porque é para nós ali muitas vezes uma prova. Vamos fazer isso de forma inconsequente, de forma atrapalhada? Não. Vamos naturalmente ter todo o cuidado, toda a atenção, ainda que nos ofereça algum risco, porque se não tivermos que partir agindo corretamente, não partiremos. E aí na última pergunta, e vamos encerrar esse capítulo 5, nessas nossas abordagens, Kardec perguntou: os que aceitam com resignação seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros? Ou seja, aquele que está aceitando os seus sofrimentos, está submetendo à vontade de Deus, mas sabendo que isso tudo vai representar para ele no futuro a felicidade, também estão trabalhando pelos outros? Olha o que ele disse. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, as privações, os sacrifícios que se impõem, contribui para o bem-estar material do próximo. E quantos que não fizeram isso por nós? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, todos os que nos antecederam em nossa linhagem familiar, mesmo aqueles que assumiram esses compromissos de nos ajudar em nossas vidas, muitas vezes sacrificando grandemente, foram pessoas que cumpriram grandes e nobres missões. E que todos eles sejam muito abençoados por tudo isso que nos propiciaram, por terem nos trazidos até hoje. É isso que provavelmente leva muitas pessoas a procurarem honrar a memória dos seus ancestrais, dos seus familiares mais distantes, porque, de alguma forma, nessa solidariedade que nós temos ao longo do tempo com as gerações que nos antecederam, e não apenas do ponto de vista biológico, todas as pessoas que de alguma forma participaram de nossa vida, contribuindo para que nós chegássemos aqui, elas contribuíram para esse progresso, ajudaram a realização desses desígnios divinos. Então, essas privações, esses sacrifícios, são grandes realizações destes. Nós estamos fazendo isso hoje por alguém, sejam os nossos descendentes diretos ou por outras pessoas. Estamos trabalhando para essas gerações futuras terem caminhos melhores, com mais recursos que os ajudem, que sejamos para eles assim um ponto de referência positiva. Então aí nós estaremos cumprindo aqui grandes desígnios das leis divinas. São Luís encerrou essa resposta assim: olha, moralmente, pelo exemplo que dão, com sua submissão à vontade de Deus, esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então que lembremos que todo bom exemplo que nós dermos, mesmo que nós ainda sejamos muito imperfeitos, mas o que de bom nós fizermos, sempre conta pela lei divina, pelo nosso progresso individual e pelo progresso coletivo. Eu convido todos então neste instante para juntos agradecermos a Deus pela bênção da vida e pedirmos pelo bem, pela paz, pela harmonia de todos aqueles que, nos antecedendo na evolução, nos auxiliaram em nossa caminhada. Possam todos eles serem recompensados, Senhor, pelo bem que praticaram, pelos seus esforços e pelas suas dedicações. Que eles todos possam receber o amparo, o auxílio de que mais necessitam, Senhor. E que os seus méritos, os seus esforços possam todos ser considerados pelo bem que nos propiciaram. Nossos pais, mães, nossas avós e avós, a todos os nossos antepassados, assim como todas as pessoas que participaram de nossas vidas. Que sejam todos eles abençoados, sejam todos eles assistidos, socorridos em suas necessidades. E pedimos, Senhor, nesta hora,
em que todos nós passamos por desafios, por grandes aprendizados no mundo, que não percamos a fé, que não desistamos de ter a esperança e a certeza de que novos e melhores dias nos aguardam. Que todos possam prosseguir confiantes e determinados a realizarem o melhor, por si mesmos e pelo próximo. Pelos nossos amigos que nos acompanham, que nos ouvem, possam todos eles ser amparados, assistidos, possam receber todo o auxílio de que necessitam. Que os nossos amigos espirituais possam encontrar em nós sempre a melhor disposição de ouvir os seus conselhos e de prosseguirmos nossas jornadas de aprendizado e de crescimento. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue aqui acompanhando o nosso programa Ponto de Vista, os demais programas do canal Espiritualidade. Temos lá também o nosso site Espiritualidade. Conheça as atividades então e acompanhe também as outras atividades que eu tenho no site tenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.